Rotina versus necessidade. Qual seria o consumo mais coerente? Vamos ter uma resenha muito importante nesse vídeo e eu conto com a sua participação. Salve, salve pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Eu sou o Saka e chegando para mais uma resenha aqui no nosso Tudo Xixi Misturado, o TSM. Trouxe esse tema porque acho muito oportuno, no meu atual momento de vida e também depois de analisar, buscar a minha própria verdade e poder trazer ela aqui para vocês da melhor forma possível. Porque muito se fala sobre a questão da nicotina, da potência, se é possível criar vícios ou não e como é atrelado o consumo de arguile para cada pessoa. Então eu quero que desde já você participe, manda sua mensagem, coloque seu comentário aqui embaixo que ele é muito importante, agrega demais. Então o que esse vídeo vai tratar é da minha visão, simplesmente da minha experiência, e se ela de alguma forma bater ali, for compatível com a sua, show, mas se tiver alguma discrepância, com toda certeza eu quero saber o seu valor, a sua ideia a respeito disso, porque é muito importante. Então a gente fala de uma questão de rotina, Eu acho que isso está mais atrelado, não é só, mais atrelado àquelas pessoas, assim como eu, que consomem diariamente. Seja de segunda a sexta, seja de segunda a segunda, de forma ininterrupta, um roche, 2 ou até uma quantidade que pode ser considerada assim exagerada. Mas eu vou dar meu exemplo. Todo dia à noite é o meu momento para fazer um roche. E geralmente não, é regra ser depois do jantar. Não é porque eu fico trazendo isso aqui para vocês o Saka quer ser bom samaritano, falando da importância de se alimentar antes. Eu já tive a experiência lá no começo de fazer as minhas sessões sem alimentar e ter dado assim, passar mal, enjoo, enfim, BOs aí que a gente acaba tendo quando é mais novo e que depois que a gente fica mais velho, isso acaba meio que se tornando uma rotina, de comer e depois fazer um roche, seja no almoço, seja na janta, enfim. Mas todo dia tem aquele roche dentro de casa, Boto o meu fogareiro, consequentemente os carvões, e ali vou pensando no que eu vou fumar, ou até mesmo antes, quando eu tô, por exemplo, dentro de um carro, voltando para casa, ou numa reunião que acaba me dando alguns pensamentos, eu já penso, eu acho que eu vou querer fazer um mix desse tipo. E sempre é mix, dificilmente uma essência sozinha, e tem gente que gosta muito de julgar o meu livro falando, não, Sakamoto só fuma quem limite, e quem eu vou utilizar da frase mais bosta, mas por que ela é bosta? Assim, na minha opinião, ela não é boa. Porque quem utilizou dela, o resultado final foi assim, a casa caiu para essa pessoa. Mas o famoso quem me conhece sabe, eu não gosto de fumar ela sozinha. Não vou falar que a essência é ruim, pelo contrário, ela é maravilhosa. Mas para misturas, essa é a minha rotina. E tem gente que acha que eu não fumo a minha própria essência, enfim, é aquela coisa. Já tô numa certa idade da minha vida que muita gente fala e eu tô cansado assim para responder, porque eu já tenho outras questões para fazer ou para pensar. Mas todo dia assim em casa, se não for aí teste e tudo mais, é mix. E mix para mim, eu vou trazer o que eu acho. Mix não é pegar uma essência e colocar menta. A não ser que essa menta seja diferente. Essa menta tem um adocicado diferente, tem uma pegada burley, ou ela tem uma cremosidade, beleza. Mas se for aquela menta convencional herbal, nem chamo de mix, chamo de complemento. Coloquei ali para dar uma juntada e para dar uma crescida. Mas aquela experiência de mix não acaba rolando aí com uma menta mais básica, ok? E aí, é aquela coisa de minha rotina. Hoje, depois aí a gente tá ali, mês de agosto, já vai fazer aí uns 8 meses que eu tô fazendo academia e uma diferença absurda na minha vida. E não tem nada a ver com a diferença para fumar um roche, Porque não mudou absolutamente nada. O horário é o mesmo, as coisas são as mesmas, não tenho mais resistência, não tenho mais força para isso e não era o meu propósito, nunca foi meu propósito desde então. Mas assim, por que eu tô falando dessa questão de academia? Às vezes eu tô assistindo ali um videozão de bodybuilder. Nunca vou ser esses caras, porque eu tenho outras prioridades em vida, mas é legal assistir. Eu sou aquele cara que, quando eu tô vivendo uma parada diferente, eu acabo tendo essa inserção, essa imersão.
Então assisto ali um videozinho de academia que eu acho da hora. Mas, cara, number one, cara, não tem jeito. Futebolzinho, tá jogando Mirassol e Vila Nova. Foda-se, eu vou assistir. Futebol pra mim é... Eu torço pelo meu time, que é Corinthians, mas eu torço mais pelo futebol. Champions League, Copa do Mundo. Se tivesse uma Copa do Mundo com seleção de Série B, tipo assim, pega aquela seleção bem ruim. Tunísia versus, sei lá, cara, Congo e versus, sei lá, Trinidad e Tobago. Tipo, sabe essas seleções zoadas? Eu assistiria. Quando eu falo zoada, é que não é futebol de elite. Por isso que eu falo, eu assisto Série B, Série A. Só a Série C que é muito foda de ver, porque assim... a qualidade já dá uma baixada sinistra e ali você vê só ceifada no outro, enfim, entrando em detalhes e pormenores que não faz o menor sentido nesse vídeo. Mas assim, rotina, cara, gosto de assistir coisas, trocar ideia em casa. Quando eu tô aqui às vezes no escritório, recebendo, né, amigos e tudo mais, aí é geralmente sem TV, mais na resenha, trocar ideia, botar o papo em dia e tal, em casa, com esposa, né, ali, nosso dia, trocando uma ideia, rola super bem, é um negócio fantástico, cara. Mas o principal disso é sobre a questão da rotina, do que eu falo sempre, né, pra rapaziada. Cara, entrou de um jeito na minha vida que tá tão incorporado que, assim, não é que se não tiver eu vou começar a passar mal, ter tremedeira, não é sobre isso. Mas sabe aquela coisa que é tão gostoso de fazer parte da sua vida? Igual, por exemplo, eu gosto de fazer academia pela manhã porque aí o resto do dia eu tenho mais tempo. O Patrick é um cara que gosta de acordar de manhã e trabalhar logo de cara, e ele gosta de fazer academia, por exemplo, quando ele tá terminando os trampos dele. Ou seja, são formas de levar as mesmas coisas, só que com métodos diferentes, sabe? Então assim, eu tenho esse negócio meu da academia, de me alimentar. É igual, por exemplo, pô, se eu não almoçar ali no horário entre meio-dia até 1h30 da tarde, cara, vai ser estranho, por exemplo, almoçar 11 horas... ou almoçar às vezes 2h30. Porém, vai acontecer e tá tudo bem, certo? Mas vai acontecer. E se der tudo certo para aquele rush acontecer, seja ali 8 da noite, 9 da noite, ou às vezes, enfim, tive que fazer mais coisas e acabou sendo às 11, bacana. Também não gosto de fazer aquele rush extrapolado. Por quê? Quem é novo não vai me entender. Quem é velho vai ser compatível com a minha vida. Eu já tô no momento de acordar mais, né, cedo, dormir mais tarde e tal, então tem muito disso. Né? E eu falo que, dentre as pessoas que eu conheço, o Patrick ele foi assim o pioneiro, né? O cara que tirou a espada do Rei Arthur ali, a Excalibur, e criou essa metodologia. Porque desde que eu conheço ele já acorda mais cedo que todas as outras pessoas possíveis nesse mundo. A não ser quem tá no fuso horário abaixo e aí consegue realmente acordar no horário mais cedo comparado ao fuso do Brasil. Entendeu a pegada? Mas assim, não estenda esse rush. Às vezes no final de semana acontece, pô, loungezinho, Lotus. Pra mim é Lotus, em primeiro lugar, tem outros lugares sensacionais, mas a Lotus Marajoara, Jardim Marajoara é a casinha. Então, essa questão da rotina, não é que assim, se não tiver, vai estragar, mas há uma questão de sentir falta ali por ser meio que assim a cereja do bolo do dia. Mas já teve situações, por exemplo, ano passado, viajei com a Nath, passei acho que 2 semanas, algo do tipo, mal teve. Já viajei em outro ano também, que também não teve. Já passei viagens que não teve e tava tudo bem. Por quê? Eu gosto de transpor a minha cabeça com a prioridade que eu tenho para aquele momento. Em casa, já que eu sei as minhas prioridades, o que eu tenho que fazer, terminei tudo. Sabe quando tem o cachorro que ele, pô, fez xixi no lugar certo, fez as necessidades dele ali onde tem que fazer, pô, foi bacana. E aí, pá, o famoso biscoitinho, é a recompensa pra mim. Então é uma mistura de quero, rotina e recompensa. Porque se eu não entrar nesse ciclo, onde eu tenho que fazer as minhas coisas para depois poder fazer meu rush, eu vou ficar muito livre, cara. Eu trabalho com isso. É diferente de uma pessoa que não trabalha. Por exemplo, aqui a gente tem a oportunidade de parar a gravação e continuar fazendo a nossa sessão. Mas não, daqui é carvão pro holder, roche para lavar e narguile também para ser higienizado. Acabou. Não tem, isso é a definição do que a gente colocou aqui como trampo e eles entenderam da melhor forma possível, porque tem momentos para tudo. Porque se a gente acha que é um oba-oba, pelo menos se eu acho que é um oba-oba o tempo todo, eu não estou dando prioridade para absolutamente nada. Então em casa essa questão de fazer o rush depois das minhas
prioridades do dia e tal, porque, porra, eu sempre vou ter a alma de moleque. Eu falo que assim, porra, me visto como uma pessoa nova e tal, mas não é porque eu tenho aquela síndrome do Peter, né, do Peter Pan lá, Peter Pan, de querer ser novo o tempo todo. Não, pelo amor de Deus, porque eu gosto. Talvez uma hora eu mude, mas enquanto eu achar que eu tô bem assim, eu tô bem e caguei pra opinião alheia. Mas eu tenho outras questões que eu não tinha anos atrás. Pô, tem que cuidar de uma casa, tem toda uma atenção pra ser dada à família e vice-versa. Tem aquelas questões básicas, tipo assim, porra, tem que lavar uma roupa. Coisa quando eu era mais novo, até mesmo por esse ambiente que eu fui criado, tipo, e tudo mais, né, com vários privilégios, eu não tinha necessidade de aprender isso. E fui aprender mais velho, né, e venho praticando há alguns anos. Enfim, e nada que não seja minha obrigação. Por isso que eu tô falando, prioridades são questões de afazeres. Não tem a ver com, nossa, meu Deus, eu tô colocando, mereço uma coroa na minha cabeça. Muito pelo contrário. Eu mereço fazer todo dia aquilo que eu fui destinado a fazer e acabou. E sem reclamar e sem chorar, porque, pô, eu tenho muito mais a agradecer cama quente, chuveiro quente, comida na geladeira, do que reclamar de qualquer porra que eu poderia aqui. Porque, pelo amor de Deus, né? Tem o trabalho que eu amo, que eu não sonhei inicialmente, mas a vida foi me moldando pra gostar disso e, porra, eu sou apaixonado. Então, o que eu tenho pra reclamar? Nada. Então, por isso que eu falo essa questão, né? Às vezes tô sendo um pouco redundante, mas para vocês entenderem como eu penso sobre essas relações aí da vida. Além disso, a gente entra na questão da necessidade agora, que ela pode ser uma válvula de escape para pessoas. Para mim já foi um dia? Talvez. Eu não consigo analisar isso como uma necessidade, porque sempre tive o trabalho, entende? Então a necessidade de fumar, por exemplo, já teve momentos que a gente, só de gravar aqui, eu chegava em casa e tava legal. Não precisava. Seja morando com meus pais, seja morando sozinho, enfim. Já teve esses momentos. Então, dificilmente eu senti essa necessidade, essa obrigação. Estando bem ou estando mal, vai rolar, vai acontecer. Eu falo que esse equipamento, né, que ele não deixa de ser um equipamento, ele se transformou ao longo dos anos em questão de tamanho, de cor, mas sempre teve a imagem de um irmão mais novo. Vocês vão falar, porra, tem gente que vai falar, essa é a maior loucura que eu já ouvi em toda a minha vida. Cara, me desculpa, mas um grandíssimo foda-se, porque essa é a minha verdade e ponto final. É uma coisa que assim, o quanto eu vivi ao lado do arguile, tá? Que eu falo arguile, não é a questão desse arguile, mas o arguile é uma coisa, é uma simbologia de algo muito maior do que uma coisa de um produto, de um equipamento, entendeu? Por isso que eu falo que ele muda ao longo do tempo. Tipo, proporcionou minha vida, proporcionou muitas coisas importantes, como trabalho, realizações pessoais, profissionais, poder conhecer a esposa que eu tenho hoje, né, os amigos que a gente fez ao longo da vida, que estão até hoje na minha vida. Alguns não estão mais próximos, mas sempre vão ter ótimas recordações. Então eu falo que pra mim pode ser diferente do que você enxerga. Então por isso que eu prefiro passar a minha visão para ver se ela é compatível contigo de alguma forma, do que tentar aqui criar uma regra e cagar essa regra, sendo que o intuito do vídeo não é esse e nunca foi o meu intuito como pessoa. Então assim, essa questão da necessidade, eu entendo que vão ter pessoas que já trocaram essa ideia comigo, de falar, pô, assistir seus vídeos e fumar um roche já me tirou de momentos ruins, já me fez gostar de coisas, né, por exemplo, de coisas que eu não tinha muita aptidão, de como preparar, ter paciência e tal. E eu acho isso muito foda. Então por isso que eu não tô aqui pra ficar julgando. E sim pra tentar entender da melhor maneira como ele te abraça. Porque essa é a forma como ele me abraçou. E hoje eu enxergo essa relação da necessidade muito menor, se eu puder colocar numa balança, com a questão da rotina. Porque como eu lido, não é que eu sou um cara sem vícios, pelo amor de Deus, cara. Eu tenho as minhas questões que eu sou apegado, eu tenho os meus famosos toques, né, que é aquelas coisas que a gente tem muito apego e também, né, tem muitos detalhes que a gente não quer se desfazer disso. Ou quando olha alguém fazendo uma coisa diferente, né, fica incomodado. Eu tenho isso até hoje. Mas a relação que eu crio e eu gosto de trazer aqui, porque pode inflamar positivamente vocês, é essa, sabe? Essa é a minha visão, essa é o que eu imagino. E é uma parada totalmente única e não dá para comparar. Cada jornada é uma e cada pessoa tem a sua relação própria. Agora eu gostaria que o
senhor falasse alguma coisa a respeito depois desses vários minutos que eu fiz um monólogo aqui neste canal. Olha, pra mim, eu acho que eu já passei, sabe, por fases. Já tive momentos onde talvez eu fumei assim meio que por... Como que eu vou dizer? Por conforto, por sentir que eu precisava, que de repente ou meu psicológico, ou meu físico, meu químico tava precisando. Mas no geral, eu acho que é mais pelo... Se tornou meio que parte da minha rotina, sabe? Eu digo isso porque é fácil pra mim distinguir isso. Porque de segunda a sexta, geralmente, bom, como a maioria dos brasileiros, rola trabalho, né? E é muito normal pra mim montar um roche, por exemplo, pra editar um vídeo, pra, não sei, fazer algum trabalho em casa, que seja qualquer coisa que eu tô ali trabalhando em casa, é muito comum de eu preparar um roche pra me acompanhar. E chega final de semana, eu costumo quebrar essa rotina. Vou fazer outras coisas, tenho as obrigações de casa, e aí eu não costumo fumar pela manhã. Isso não acontece. É muito raro, eu costumo fumar menos de final de semana, apesar de parecer meio hipócrita, eu costumo fumar menos no final de semana porque eu tenho mais obrigações, outras coisas pra fazer que são fora do meu cotidiano, e eu acabo deixando pra fazer um roche parecido com o seu, só um roche assim, mais pra noite, naquele momento de relaxamento. Então eu diria que é mais parte da minha rotina, parte da minha companhia, assim, do dia a dia, na minha rotina de trabalho, do que qualquer outra coisa. Perfeito. Sabe as palavras de uma pessoa que também está há muitos anos aí, não só trabalhando, mas também vivendo esse universo e é apaixonado assim como eu, por cada minúcia que a gente vive, seja como consumidor da parada, assim como um profissional do ramo, né? Então tem esses dois lados, que são fascinantes, né? Eu crio cada vez mais fascina a partir do momento que eu separo muito bem. Porque, por exemplo, quando eu tô aqui como Sakamoto, mas graças a Deus nesse novo formato, na nossa reformulação, eu trago um pouco de mim que eu me afastei ao longo do tempo. E entendi que eu sou essa mescla daquilo que... das minhas habilidades profissionais, das melhorias que eu preciso fazer, aliado da minha pessoa que eu sempre fui. E eu fico muito feliz quando, nesses encontros mais recentes, né, que são compatíveis com essa reformulação, as pessoas que me acompanham há mais tempo sentem a diferença e as mais novas identificam como uma coisa muito singular e única que o encontro pessoal é o mesmo encontro que acontece nos vídeos. E eu acho isso sensacional, me traz uma satisfação, mas ao mesmo tempo de continuidade disso. Então por isso que eu falo que esses vídeos de resenhas têm sido os mais legais que eu venho fazendo nos últimos tempos. Sem desmerecer as outras coisas, mas poder me abrir, passar minha visão e saber que eu não vou ser julgado, e pode ter certeza que desse meu lado também não vai rolar o julgamento, porque eu já vivi muita coisa ao longo desses anos. E não é que eu entendo sobre, mas a minha absorção, ela foi grande para entender que existem pessoas diferentes, escolhas diferentes, opiniões, argumentos, e que no final das contas todos eles acabam gerando o mesmo resultado, que é um amor por isso, independente se você trabalha ali, né, 12, 10 horas por dia, enfrenta ali transporte, seja privado, seja público, para chegar em casa e fazer aquele roche. Ou chegar no final de semana com aquele dinheiro que você suou tanto, batalhou e dá valor para isso, porra, para mim é incrível, cara. E é por isso que quando eu consigo transpor quem eu sou no ambiente meu que eu trabalho, mas me sinto muito abraçado por vocês, é algo surreal, que realmente sai da caixinha, transborda de emoções e me torna uma pessoa melhor. Porque eu vejo que vocês têm opiniões diferentes, mas são pessoas do bem aqui, criando, né, uma comunidade cada vez mais forte, isso posso falar por nós aqui, TSM, e gerando uma energia muito foda. E essa é a maior verdade do universo assim, que eu tenho para hoje. Então, essa questão da rotina, da necessidade, é muito importante da gente falar, porque se você tiver atrelado à rotina, não é que tá bom ou que tá ruim. Mano, legal, mas se você em algum momento enxergar que você precisa disso, tá tudo bem, né? Eu falo que equilíbrio é tudo, mas não é porque eu sou uma pessoa extremamente equilibrada. Eu tenho os meus desequilíbrios, já tive alguns, tenho outros e possivelmente no futuro vou ter novos desequilíbrios, né? A gente está sempre na busca, ou pelo menos eu estou sempre na busca de um equilíbrio, né? A paz com aqueles momentos mais turbulentos,
né? Aquela questão do momento de conforto e sair da zona, né, da bolha e se desafiar e receber desafios. Eu sou isso. Então por isso que eu falo de assuntos mais delicados aqui com a maior tranquilidade do mundo, sabendo que, profissionalmente eu vou escolher ou tentar escolher as melhores palavras para transmitir aquilo que eu penso, sem ofender a ninguém, a escolhas religiosas, a escolhas de ideologias de vida, enfim, até mesmo de gosto de time de futebol, né? Porque muitas pessoas falam assim, não se discute certas coisas, e a gente não está aqui para discutir isso, mas aprender as diferenças para trazer um discurso tranquilo, tipo, em paz, que eu vou sair daqui desse vídeo e falar, que daqui com certeza eu vou me nutrir de coisas boas e tentar ser melhor. E se por uma eventualidade você tiver nessa pegada de, tô mais atrelado à necessidade, não é assim, nossa, a vida é bela, né? Igual no filme, que você começa a enxergar tudo como que é tudo leve. Não, tem dias que são mais duros, tem dias que são mais leves e faz parte, acho que da vida de trocentas milhares de pessoas ao redor desse Brasil e desse planeta. Mas talvez seja interessante você pensar um pouco não na beleza daquele momento, mas de como aquele momento pode ser, né, aquela válvula de escape, mas ao mesmo tempo legal de você trabalhar alguns outros pontos, né, habilidades manuais, como preparar um rocha, que eu falo que assim pode parecer simples, mas para quem está começando é uma puta de uma dificuldade. E eu entendo, porque eu fui isso, né? Hoje é mais fácil, mas também, depois de mais de 10 anos, se eu não melhorasse nessa parte, eu seria uma pessoa que não absorve absolutamente nada. Mas é disso que a gente vive, né? Rotina, necessidade, prioridades, colocar tudo no lugar. Eu falo que assim, e se minha vida fosse diferente? E se eu não trabalhasse com isso? Como seria? É aqueles famosos e se? E eu não consigo parar para pensar no que seria se não fosse isso. Eu sou isso. Eu vivo isso, eu faço isso e é assim que eu vou lidar pro resto da minha vida. Foram escolhas que me fizeram chegar até aqui, assim como outras escolhas não me permitiram outras situações. Mas não vou viver frustrado, muito pelo contrário, eu sou muito feliz porque eu pude conhecer vocês, pude colocar a minha identidade, pude crescer pra caralho como pessoa e como profissional e entender que esse é um momento muito, muito legal da gente poder trocar essa ideia. Então é isso, é um momento mais de resenha, espero você aqui nos comentários. E lembrando, né, nosso setupzinho para você fortalecer a gente, quando você adquire um produto da Sultan, um produto da SKMT, seja o Murasaki Ume ou qualquer outra coisa, uma peça de oposição, você ajuda muito o nosso trabalho utilizando o nosso cupom SACA lá no site da Sultan. Obviamente, utilizando e comprando o alumínio Predator pela nossa indicação e os carvões da Rainbow, ajuda demais a continuidade desse sonho, que ele não é sonhado sozinho, ele é sonhado por todos vocês que emanam essa energia muito, muito boa aqui para todos nós. Fechado? Tamo junto e até o próximo vídeo, vou ficando por aqui. Valeu!